E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel Charru da Charru Cursos Maquetes Eletrônicas e bora então para mais uma aula do mês do SketchUp. Se você chegou aqui agora, serão 30 aulas em 30 dias abordando as maiores dificuldades que a galera tem na hora de modelar com o SketchUp aí. Então bora lá galera, que nessa aula aqui a gente vai aprender a criar um paisagismo aqui no SketchUp utilizando esse plugin aqui, ó, o plugin Scarer, que é um plugin simplesmente fantástico, beleza? Para quem não estava sabendo, galera, chegamos hoje à 29ª aula, a penúltima aula do mês do SketchUp, e até aqui a gente aprendeu mais de 30 plugins completamente gratuitos. E os únicos 2 plugins pagos que a gente vai mostrar aqui para vocês são o Clothworks da aula de como criar tecidos, vai aparecer o cardzinho da aula para vocês aí, e também o plugin de hoje que vai ser o Scarer. E por isso a gente resolveu fazer um sorteio de uma licença de cada um deles para vocês aí, beleza? As informações estão todas na tela para vocês, bora lá então. Então bora lá. A primeira parte aqui é a gente conhecer a interface do Scarer. Então vou vir aqui nele, ó, eu vou clicar aqui no primeiro ícone dele e vai abrir para a gente essa janela aqui. A gente vai ver que ele vai ter já 3 abas para a gente aí. A aba Main, a aba Render List e a aba Options aqui. A aba Main vai abrir a janela principal, que é essa janelinha que vocês estão vendo. Aqui a gente pode renomear. Então, por exemplo, se eu estou espalhando aí, vamos supor, arbustos, eu posso vir aqui e renomear para arbustos 01. Aqui ao lado direito a gente tem a opção de salvar, para salvar esse scatter que a gente está criando, que a gente está gerando na library dele aqui. Aqui embaixo a gente vai ter o ícone do Preview e aqui o do Live Preview, Preview em tempo real, vamos dizer assim. Aqui a gente vai ter a opção do Regenerate, para ele poder calcular ou recalcular o scatter que a gente tiver criado, de acordo com as informações que a gente tiver fornecido para ele aqui. E aqui a gente tem uma opção muito bacana, que é a opção Render Only. Clicando nessa opção, se mesmo você espalhando o scatter aqui e tal, você espalhou um montão de árvores super pesadas, o que é que ele vai fazer? Os elementos simplesmente vão ficar invisíveis na tua tela e só vão aparecer na hora de renderizar. Isso permite a gente ter uma viewport super leve, mesmo mantendo todas as informações na renderização depois ali. Depois, a gente vai ter aqui a opção Render List. Clicando aqui, vai aparecer para a gente a lista de todos os scatters que a gente tiver gerado e deixado como Render Only, beleza? Aqui a gente vai ter as seguintes opções. Primeiro, a opção de criar um novo scatter, se a gente quiser. Segundo, a opção de remover um scatter. Então, por exemplo, eu seleciono aqui o nome Agaves, clico no menuzinho e ele vai remover esse scatter aqui, beleza? Aqui a gente vai ter a opção de duplicar um scatter que a gente tiver selecionado e aqui a opção de atualizar, por o caso de algum que vocês tiverem criado aí, não estiverem aparecendo aqui. E aqui, ó, eu criei um de exemplo só para vocês verem, a gente vai ter as seguintes opções. Habilitar ou desabilitar esse scatter. Então, se a gente desabilitar, ele vai desaparecer enquanto a gente não habilitar ele novamente. Aqui a gente tem a opção de colocar ele em um determinado layer. Então, fiz um scatter com vários agaves, vários arbustos, e eles são do layer vegetação. Venho aqui, ó, eu tenho criado já um layer vegetação, eu seleciono esse layer, e quando eu desabilitar esse layer para ocultar o pessoal todo da vegetação, essas agaves aqui vão ficar ocultadas também, beleza? Aqui a gente tem a opção de Edit, clicando aqui a gente vai poder editar esse scatter que a gente fez, mexendo em todas as informações dele, que a gente vai aprender melhor daqui a pouquinho. E por fim, a gente vai ter a terceira aba aqui, que é a aba Options, e aqui a gente vai poder licenciar o nosso scatter, e também, ó, lá embaixo, tem algumas informações técnicas aqui dele, versão e etc. E aqui embaixo, a gente tem também a opção de Language, para a gente poder alterar o idioma se a gente quiser. Então, clicando aqui em cima, eu posso deixar no default, que é o inglês aqui, já vem como padrão dele, ou trocar para espanhol, francês, português, ou outro idioma que a gente desejar aí, beleza? Conhecemos aí a interface, agora sim vamos lá então. Eu vou utilizar esse arquivo aqui para poder gerar nossa cena. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo para vocês aí. A gente tem aqui, basicamente, 2 opções para criar o scatter. Uma que seria utilizando um modelo externo, seja um arbusto, uma árvore, um modelo qualquer que você importou aí na sua cena, e a outra que seria utilizar um modelo da própria library, a própria biblioteca que o Scatter já disponibiliza para a gente aí. Vamos começar então pela primeira opção, que é utilizando um modelo externo.
Para quem ainda não tinha visto, vai aparecer para vocês um cardzinho aí na tela de uma aula que a gente criou sobre como modelar um jardim completo no SketchUp. Nessa aula a gente ensinou umas técnicas bem legais e também disponibilizou uma coleção bem bacana de vegetação. Eu importei aqui na minha cena já um desses elementos dessa coleção, que é essa agave aqui, beleza? E a primeira coisa que a gente vai ter que lembrar na hora de espalhar um elemento com o scatter é que esse elemento esteja centralizado no próprio eixo. Como assim? Vou dar 2 cliques aqui para entrar na edição dele e vocês vão ver que o eixo está aqui e o objeto está aqui. Eu posso simplesmente mover ele para cá, para deixar certinho, ou fora mesmo aqui da edição, eu clico com o botão direito do mouse, venho aqui na opção Change Axis, e aí vou vir aqui na parte de baixo dele, aqui mais ou menos, e vou dar 3 cliques aí, e agora vocês vão ver que ele está centralizado no próprio eixo aí. Tá, beleza, mas o porquê disso? Por que ele tem que estar centralizado no próprio eixo? Porque o scatter, quando a gente vai espalhar, ele vai tomar como referência o eixo de cada elemento. Ou seja, se o objeto estiver deslocado em relação ao próprio eixo, quando a gente for espalhar com o scatter em uma determinada face, como essa aqui, por exemplo, os objetos vão começar a ficar todos fora da minha face aí. O nosso próximo passo aqui, então, é criar de fato o nosso scatter. Vou lá no ícone dele, primeiro ícone aqui, clico ali em cima e abre a caixinha pra gente aí. Primeira coisa a se fazer, galera, sempre renomear, ok? Parece bobeira, mas se a gente não fizer isso, fica um montão de elementos do scatter aqui, todos eles com nomes genéricos, e depois fica bem chato saber qual é qual, fica bem confuso e atrapalha bastante. Então, para manter uma boa organização, sempre renomeando primeiro aí. Aqui embaixo, a gente vai ter a aba de hosts, e aqui a gente vai escolher o elemento sobre o qual a gente quer gerar o nosso scatter. A gente tem basicamente 3 tipos. Esse aqui, no qual a gente pode escolher uma face. Esse segundo, que a gente pode escolher uma curva para espalhar os objetos nessa curva. E esse terceiro, que a gente pode setar, a gente pode escolher pontos individuais para espalhar o nosso scatter ali, beleza? Aqui a gente tem a opção para poder remover uma face, um grupo daqui, e aqui para poder atualizar. Vamos usar aqui então primeiro, clico aqui em cima, e é essencial ter em mente que para ele poder selecionar, o objeto tem que estar agrupado aí. Então, seleciono aqui o meu terreno e vocês vão ver que não aconteceu nada. Por quê? Porque a minha aba Live Preview está desabilitada. Então, eu habilito ela aqui e vocês vão ver que esse preview, esses elementos simplesinhos, né, esses quadradinhos vermelhos, começam a aparecer, gerando um preview para a gente aí. E se precisar, a gente pode também escolher mais de um grupo. Então, vamos supor que eu tenho essa face aqui agrupada, no caso, acho que ela não está. Então, vou agrupar aqui também, volto ali no scatter, seleciono ele aqui, e clico também nesse grupo, que ele vai espalhar nos 2 grupos que a gente escolheu ali. Quando eu quero retirar ele, seleciono aqui, e clico no menuzinho, que ele vai ser retirado. Feito isso, agora a gente precisa escolher o objeto que a gente quer espalhar. Então, a gente vai vir aqui, na aba Scattered Objects. A gente clica aqui nesse maisinho e a gente seleciona o objeto que a gente quer espalhar. Então, venho aqui, seleciono ali o componente da agave, e aí vocês vão ver que ele já até mudou o estilo de preview, porque agora ele está pegando a agave ali. A gente pode adicionar aqui quantos elementos a gente quiser, e a gente pode também retirar alguns elementos que a gente queira, selecionando ele e clicando no menuzinho aqui, ok? Quando a gente está com o objeto selecionado aqui, aparecem para a gente algumas informações. Entre elas a opção aqui, Scale Multiplier, que pode ajudar bastante a gente. Por quê? Porque a gente consegue escalar aqui o nosso objeto sem ter que entrar na edição dele. Então aqui ele está em 100%, ou seja, o tamanho original. Se eu quiser aumentar, eu posso colocar, por exemplo, 250%, que ele aumentou todo mundo para 250% ali, beleza? Então eu vou voltar para 100. Então aqui a gente consegue mexer na escala do objeto sem precisar entrar na edição do componente dele. Logo aqui abaixo, a gente vai encontrar a aba Distribution. E o que é que a gente vai ter aqui? Começando pelo tipo de distribuição, vocês vão ver que ele já está aqui no modo random, no modo randômico. Não é uma regra, não é um padrão, tá? Mas na maioria das vezes, para vegetação, a gente acaba utilizando esse modo, porque é uma distribuição bem natural, variando bastante a escala, a rotação e etc. Beleza? Mas a gente pode colocar outros tipos aqui também, como por exemplo, um tipo uniforme, um tipo aqui em grid. Olha que interessante que pode ficar, de repente, para um revestimento, não sei. A gente pode utilizar o scatter para esse tipo de coisa também aí, e não apenas para vegetação, beleza? Vou deixar aqui em random.
E aqui embaixo a gente vai ter a opção Density. Aqui a gente vai setar a quantidade de elementos. Quanto maior for esse valor, mais elementos a gente vai ter. Quanto menor for o valor, menos elementos. Vou colocar, por exemplo, 0.01 e dou um Enter aí, ó. Vocês viram que ficou bem pouquinho. Vamos deixar 0.1. E aí vocês vão ver aqui, eu já consegui diminuir bastante a quantidade desses elementos, beleza? Aqui embaixo, a gente tem a opção Pointing Up. Isso aqui basicamente vai dizer se o elemento vai seguir ou não a inclinação do seu terreno. Se você deixar em Up, os objetos vão sempre ficar virados para cima. Se você colocar aqui em Normal, eles vão seguir as normais da face na qual eles estão colocados aí, beleza? Aqui a gente tem uma outra opção interessante, vou deixar aqui em Normal. A gente pode até deixar o meio termo também, então a gente consegue setar aqui um equilíbrio entre os dois. E aqui abaixo a gente vai ter a aba de Collisions. Para que é isso aí? Vocês vão ver que alguns elementos, ó, eles acabam entrando uns nos outros, acabam se encontrando ali. Se a gente não quiser que isso aconteça, a gente vem aqui, ó, e habilita a opção Collisions e ele vai retirar essas colisões, beleza? Aqui a gente pode escolher o quanto a gente quer que ele retire. Se deixar em 100, ele vai tentar tirar isso ao máximo. Só que se eu quiser, por exemplo, 50%, deixar o meio termo, eu digito 50, dou um Enter, que ele vai equilibrar, beleza? Então, aqui em Collisions, a gente consegue controlar a colisão entre objetos aí. Logo depois, a gente vai ter aqui a aba Clipping Areas, que é essa aba de baixo aqui. Vou fazer o seguinte, vou ali em cima, vou aumentar a densidade para 0.5 e voltar aqui no Clipping Areas. Agora sim vou fazer o seguinte, clico aqui na segunda opção dele, que é a opção Add a Paint Area. Clico ali em cima, já vai aparecer aqui pra gente, e quando a gente passar o mouse em cima aqui da nossa tela, em cima do terreno, vai aparecer essa circunferência azul, ok? E é com esse raio aí que a gente vai pintar o nosso terreno. Aqui embaixo a gente vai ter alguns parâmetros. Primeiro, incluir ou excluir. Se a gente deixar aqui em exclude, que é que ele vai fazer? Nas áreas que a gente pintar, ele vai excluir os elementos, ok? Se a gente deixar include, ele vai fazer o contrário. Aqui a gente tem a opção Paint e Erase. Se a gente pintar, a gente vai pintar uma área ali, e Erase a gente vai apagar essa área. E aqui em Brush Radius, a gente vai ter a opção de mexer, de controlar o tamanho dessa circunferência. Se eu quiser menor, eu venho aqui e diminuo, coloco ali um valor menor e vice-versa, beleza? Então aqui, por exemplo, ó, vou deixar em Exclude, vou deixar aqui em 10 e vocês vão ver, ó, que eu posso ir pintando e aonde eu for pintando, ele vai retirar os elementos ali, beleza? Então essa opção é bem bacana porque ela permite a gente colocar os objetos com uma precisão bem legal e com uma naturalidade também muito bacana aí, beleza? Aqui embaixo a gente vai ter umas opções interessantes, que são o Density Fall Off. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um degradê de densidade. Como assim? Quanto mais próximo aqui, ó, das bordas, mais ele vai diminuindo a quantidade, e quanto mais ele for se afastando, mais ele vai aumentando a quantidade, a densidade desses elementos. Se a gente aumentar aqui, ó, a opção de Distance, por exemplo, 10, vocês vão ver que esse degradê fica um pouco maior. Então aqui ele está com menos e lá para o final ele vai começando a aumentar essa densidade aí. Vou deixar aqui em 0. E aqui, ó, na opção Border Dense, a gente tem a porcentagem de densidade que a gente vai querer na borda. Se eu colocar, por exemplo, 50, ele vai reduzir a densidade de 100 nas áreas mais afastadas aqui da borda até 50% de densidade nas áreas que chegarem perto da borda ali, beleza? Tem a opção também do Invert Fall Off, ele vai inverter esse degradê, ó. Se a gente for aumentando aqui, por exemplo, 10, ele vai adicionando mais ali. E aqui a mesma coisa, a gente pode mexer na densidade, na proporção, na porcentagem da densidade das bordas aí. Depois, a gente vai ter a opção do Scale Fall Off. É um degradê também, só que dessa vez um degradê de escala, ok? Eu posso aumentar aqui, por exemplo, para 5, e vocês vão ver que ele faz esse degradê. Conforme ele vai chegando perto aqui da borda, ele vai ficando com os objetos menores. E aqui mesma coisa no Border Scale, a gente consegue determinar a escala dos objetos mais próximos da borda ali. Então, por exemplo, 30%, quer dizer que os menores objetos vão ficar com 30% aí. E aqui novamente a opção de Invert Fall Off, para poder inverter esse degradê. Depois ali de Clipping Areas, a gente tem aqui a aba Random Transform. Aqui a gente pode mexer na randomização dos objetos com algumas opções. Por exemplo, Horizontal Mirroring, a gente permite que alguns objetos sejam espelhados horizontalmente. Aqui o Vertical Mirroring, que nesse caso não vai ser interessante ter umas plantas
meio que de cabeça para baixo. Aqui a gente tem a translação dos objetos, geralmente eu acabo deixando do jeito que está. Aqui a gente tem o rotation, então a gente pode randomizar a rotação. Aqui a gente tem os ângulos mínimo e máximo, no qual a gente quer randomizar. Aqui em Z, ó, ele já vem com 0 e 359, ou seja, ele vai randomizar variando praticamente em uma volta aí, beleza? Aqui a gente tem a opção de 90, 180 e 270 graus. Se a gente habilitar, ele vai randomizar também nesses graus aqui, ó, nessas rotações. E por fim, a randomização de escala que ele vai ter, ok? Aqui na randomização de escala, a gente tem os valores mínimos e máximo pelo qual a gente quer que ele se baseie. Se eu deixar aqui, por exemplo, 80 e 120, quer dizer que ele vai randomizar os objetos de 80% até 120% do tamanho original que esse objeto tem, beleza? É uma outra maneira de se mexer na escala também. Por exemplo, se eu quero os objetos bem menores, eu coloco aqui, ó, 20 e 40. Opa, 40. Ok, e aí vocês viram que eles ficaram bem menores, porque agora eles estão variando de 20 a 40% do tamanho original. Vou deixar aqui, deixa eu ver, 75, 120. Ok, beleza? Então a opção de Random Transform pode ajudar bastante a gente a mexer na randomização, não vai ajudar a gente a mexer na randomização de maneira que a gente ache mais interessante aí. Depois, a gente vai ter aqui a aba Camera, que nos traz alguns controles de otimização muito bacanas aí. Primeira coisa, eu tenho aqui duas cenas aqui no meu arquivo, e aqui em Cine Camera, quando eu clicar, vocês vão ver, ó, que eu posso escolher entre todas as cenas que eu possuo ali no meu arquivo. Vou mostrar para vocês como é que está essa cena 1, só para a gente poder entender bem o que ele está fazendo. Ó. Então minha cena 1 está aqui, pegando mais ou menos na metade da rampa e olhando de frente para o projeto ali. E aí o que ele vai fazer? Eu posso escolher aqui então a minha cena 1, e eu vou ter aqui duas opções. A opção de Exclude Non-Visible, que é que ele vai fazer com isso aqui. Se eu clicar aqui em cima, ó, ele vai excluir aqui da minha cena tudo que não está visível na minha cena 1. Ok? Ele vai gerar ali o scatter, excluindo tudo que não está visível na minha cena 1. Aqui a gente tem um ângulo que a gente pode mexer para aumentar. Ó. Se eu aumentar, ele aumenta o ângulo de visão desse carinha aqui. E também o Camera Offset. Então aqui ele está em -5, a gente pode colocar, por exemplo, ó, -20. E vocês vão ver que ele vai dando offset em relação à nossa câmera original ali, beleza? E ele tem também a opção Distance Clipping, que é que ele faz com essa opção aqui. Ele vai ocultando os objetos que estiverem mais longe, ele vai meio que apagando, já que eles não iriam aparecer na cena, ok? Então aqui em Distance Clipping, eu posso mexer nessa distância, colocando, por exemplo, 5, e vocês vão ver que só ficou aparente o que está mais próximo mesmo da minha câmera ali. Se eu colocar, por exemplo, 50, o que está aqui nesse raio ali da minha câmera está aparecendo, mas o que já está se afastando mais, ele foi apagando, beleza? Vou deixar aqui em 100. E aqui a gente tem o Fall Off, que é o degradê. Então, se eu aumentar esse degradê, por exemplo, a 20, vocês vão ver que ele vai melhorando o degradê, não fica tão brusco quanto antes. Vou colocar aqui em 70 para a gente ver melhor. Vou deixar aqui o Fall Off em 0. Vocês vão ver que não tem degradê. E quando a gente vai aumentando esse Fall Off, ó, ele vai apagando gradualmente os elementos que estão se afastando da minha câmera de acordo com a minha cena 1 aqui, beleza? Então essas opções aqui da câmera permitem a gente otimizar bastante o arquivo, porque a gente consegue setar de acordo exatamente com a câmera na qual a gente está trabalhando e não ficam aparecendo elementos desnecessários na nossa cena aí. Agora eu vou clicar aqui, ó, na opção Regenerate para ele poder criar para a gente, só para a gente ver o que ele vai fazer. Eu estou com a opção Render Only desabilitada. Então eu clico aqui em Regenerate, vocês vão ver que ele gerou para a gente o scatter, ele gerou ali, espalhou as agaves ali para a gente, e agora quando eu vier na opção Render List, vai ter sumido aqui aquele ícone das agaves, beleza? Porque ele já gerou e virou um grupo comum, digamos assim. Tá, mas aí como é que a gente faz agora para editar quando fechar e abrir o scatter, já que ela não vai estar ali? Quando você tiver criado sem a opção Render Only habilitada, você vai ter que selecionar o grupo do scatter, botão direito do mouse, e vamos clicar aqui, ó, na opção Edit Scatter Group. Clicando aqui em cima, ele vai abrir para a gente novamente a caixinha ali, e a gente vai poder mexer no que a gente quiser, beleza? Agora, a gente vai ver como usar elementos da própria library do scatter aqui. Vamos lá então. A gente clica aqui, ó, na segunda opção dele, que é a opção Open Scatter Library. Clicamos aqui, e aí vai abrir para a gente essa caixinha aqui. Aqui a gente vai ter todos os elementos que compõem a library dele.
desde grama, flores, árvores, arbustos, pedras e outras coisas aí. E como é que a gente faz para poder utilizar esse pessoal? Eu vou pegar como exemplo esses arbustos, a gente clica aqui em cima deles e a primeira coisa é escolher como a gente quer que eles sejam espalhados. A gente tem primeiro a opção de proxies, que é a opção para ficar mais leve, né? Clicando aqui em cima, a gente vai ter essezinho aqui, ó, que mostra quais renderizadores ele aceita, que no caso são V-Ray, Thea, Maxwell e Enscape, ok? Aqui a gente tem a opção Full Geometry, ou seja, vai ficar como 3D mesmo aqui na cena, que nesse caso já fica mais pesado. Tem a opção aqui de Billboards, ou seja, 2D, ele vai espalhar os elementos como 2D. E aqui a gente tem a opção de Render Only, para aparecer os elementos apenas na renderização. Geralmente eu deixo eles como proxies, ok? Quando eu vou mostrar eles aqui. E geralmente eu também trabalho com a opção Render Only, para poder aparecer esse pessoal apenas na renderização. Clico em Load e ele vai carregar aqui pra gente. Já vem aqui para a caixinha. A gente pode renomear, por exemplo, ó, arbustos 01, beleza. E aqui a gente clica em cima do terreno sobre o qual a gente quer espalhar esse pessoal. Clicamos aqui em cima, ele vai espalhar. E aí vocês vão ver, ó, que ele já tem as configurações dele aqui. Ele permite também que a gente mexa nas configurações que a gente desejar. Então, por exemplo, collisions, sei lá, coloco aqui para uns 30% e etc. E por fim, a gente clica aqui, ó, em Regenerate. Dessa vez eu vou deixar com Render Only, vou clicar em Regenerate, vou fechar aqui, ó, e vocês vão ver que eles não estão aparecendo, minha viewport está super leve, apesar de ter um montão de arbustos espalhados ali. O que eu vou fazer então? Vou lá para minha cena 1 e vou utilizar aqui o V-Ray, ó, e vou clicar para ele renderizar. E aí vocês vão ver que mesmo eles não aparecendo na viewport, eles aparecem perfeitamente na nossa renderização aí, ok? Então essa opção Render Only que eu já tinha comentado é bem bacana, permite a gente otimizar a viewport, deixando os elementos invisíveis na viewport, mas aparecendo perfeitamente na nossa renderização aí. Vou preparar aqui então em modo acelerado uma ceninha utilizando o que a gente aprendeu até agora do Scatter aí. Vamos lá! Tá aqui então o nosso resultado, galera. Eu renderizei essa cena utilizando o V-Ray para SketchUp. E para quem não conhecia ainda, a gente tem um curso aí no canal completamente gratuito e com certificado, ensinando a utilizar desde o zero o V-Ray 3.4 para SketchUp. E já adiantando uma novidade para vocês em primeira mão aí, em muito breve vai ser um curso ensinando do zero a nova versão do V-Ray, que é o V-Ray 3.6, beleza? Então essa aula é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. E não se esqueçam, pessoal, se vocês gostaram da aula, vão lá no post dela, na nossa fanpage, curtam lá o post, comentem o que vocês acharam, marquem os colegas de vocês e compartilhem, que isso ajuda demais a gente a conseguir divulgar essas aulas e a conseguir continuar produzindo esses vídeos para vocês aí, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Valeu, falou, fui!